Olá pessoal, mais uma aula aqui para vocês de Geografia e mais uma aula dando continuidade ao nosso assunto de globalização. Eu já postei uma aula para vocês, esse período que nós vivemos aqui do terceiro ano, que nós estamos no terceiro ano, que vem desde o período do neocolonialismo, passando pela Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, Segunda Guerra Mundial. Aí eu postei uma aula para vocês de Guerra Fria, que é lá pela segunda metade, pelo 1945 até 1991. Postei uma aula de regionalização, que é para entender melhor esse contexto de globalização, e postei uma aula específica de globalização. Postei uma aula também para vocês de blocos econômicos e agora uma aula de multinacionais. Enfim, são todas aulas que está relacionada com o assunto globalização. Ainda vou postar para vocês também uma aula de questão ambiental e consumismo, que também tem a ver com o contexto globalização, que é essa ordem vigente que nós estamos vivendo, que é chamada ordem unimultipolar. Beleza? Então, o que vem a ser multinacionais, não é? É o que a gente vai trabalhar agora. A gente vê aqui várias logos de multinacionais, tipo ESPN, McDonald's, Facebook, Samsung, que é uma das maiores multinacionais do mundo, a Amazon, que é uma que está mais crescendo, né? Uma startup que mais cresce hoje. Enfim, são várias multinacionais, beleza? Então, o que significa multinacional, galera? Quando a gente fala de multinacional, o que vem à cabeça de vocês? Eu sei que muitas pessoas veem a imagem do Diego Costa, né? Que é o quê? Uma pessoa que tem várias nacionalidades. No caso, o Diego Costa tem duas, né? Brasileiro e espanhol. Jogou pela seleção brasileira e jogou uma Copa do Mundo pela seleção espanhola. Mas quando a gente fala de multinacional, no contexto de globalização, é óbvio que nós não estamos falando de Diego Costa, né? Nós estamos falando de quê? De empresas multinacionais. Empresas que se estenderam para o mundo todo. Então vamos aqui para o conceito, né? O que vem a ser uma empresa multinacional? Ela é caracterizada por ter a sua matriz, né, em um determinado país. Bora dar um exemplo de uma multinacional com uma matriz em um país, Coca-Cola, né? Que tem a sua matriz lá na Geórgia, né, um estado dos Estados Unidos, né, na Geórgia. Outro exemplo, a Volkswagen, né, a Volkswagen que tem sua matriz lá na Alemanha, na região da Baviera. Então, ela é uma empresa que tem no Brasil, tem na Argentina, tem na Guiné-Bissau, ou seja, está no mundo todo, mas ela tem a sua sede, certo? Como está colocando para vocês, tem a sua matriz em um determinado local, determinado país, e atua no mercado de outros países, não é? Então isso vinha a ser uma multinacional, tipo a Apple, bora dar outros exemplos aqui, a Samsung, né? Outro exemplo, a Xiaomi. Estou colocando exemplos de empresas de tecnologia, né? Que são exemplos de multinacionais de tecnologia. Então são empresas que têm uma matriz, mas está no mundo todo. O supermercado Mateus, por exemplo, é uma multinacional? Não, não é? O supermercado Mateus é uma empresa nacional que está localizada só no Brasil e que atua só no Brasil, beleza? Só para caracterizar uma empresa que é nacional e uma empresa que é multinacional. Que é multinacional, o exemplo que eu coloquei aqui é o da Netflix, né? É uma empresa dos Estados Unidos e que se expandiu para o mundo todo. No caso, uma empresa aqui da Califórnia que está no mundo todo. Beleza, pessoal? Netflix é um exemplo de startup, viu? Eu vou dar uma aula de globalização explicando só esses termos também, os termos que está relacionado com a terceira revolução industrial, que está relacionado com a revolução da informática, da tecnologia, que tem muito a ver com esse assunto que nós estamos rodando aqui, não é? Que é o que? Globalização, blocos econômicos, essa aula de multinacionais, são conceitos que o aluno do terceiro ano precisa dominar. Certo, pessoal? Então, qual o início das multinacionais, né? Qual é a primeira multinacional da história, que se tem ideia? Então, a gente costuma chamar a Companhia das Índias Orientais, lá nas antigas, né? Lá no início ainda do período do colonialismo, quando a Inglaterra cria, né, essa empresa, vamos colocar um exemplo aqui de empresa, de capital aberto, né? Então, são os grandes burgueses ali da Inglaterra investindo nela para controlar o comércio das especiarias da Índia, né? Então, nesse caso, seria a primeira multinacional.
E a expansão dela, a gente pode colocar aqui, ela tem dois períodos, né, e dois contextos históricos. Primeiro, final do século XIX e início do século XX, com o que a gente vai chamar de capitalismo financeiro, quando começa a surgir ali o incremento, né, do financiamento da produção. Antes o capitalismo era chamado de capitalismo industrial, lá na Revolução Industrial ainda. Ou seja, o capitalismo industrial, o lucro vinha pelo quê? Pela transformação da matéria-prima. Agora o lucro vai vir pelo financiamento, pela especulação. E com isso vão surgindo os grandes conglomerados, né? Porque quanto mais capital, mais investimento, maior aquela empresa. E quanto mais dinheiro, maior crescimento. Quanto mais crescimento, mais lucro. Quanto mais lucro, mais dinheiro. E esse é o ciclo vicioso, né? Ciclo bom, né? O ciclo para o surgimento desses grandes conglomerados que nós temos hoje. Ford, Volkswagen, General Electric, né? Então é nesse contexto que vão surgindo essas empresas que o seu local de origem vai ficando pequeno para ela. No caso, ela vai transbordando as fronteiras dos seus países. Beleza, pessoal? E o momento mais propício para elas mesmas foi aqui, ó, final do século XX, né? Lá no final da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, início da globalização, com o desenvolvimento das tecnologias da informação. Então, com isso, essas empresas elas vão se expandindo mais ainda, né? Vai facilitando o seu negócio. Beleza, pessoal? Então, o que é que essas empresas buscam, né? O que é que as multinacionais buscam? Por que que elas não querem ficar apenas no seu território de origem? Primeiro, mais mercado, né? Então, quanto mais globalizada ela tiver, mais mercado ela vai ser. A Coca-Cola não vende refrigerante só lá para o estado da Geórgia, né? A Coca-Cola vende refrigerante para o Maranhão, para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, para o Brasil inteiro, né? Para o Equador, para Gana, para Angola, para o mundo todo. Né? Então, quando ela se espacializa, como ela se globaliza, ela vai cada vez mais atraindo mais mercado. Beleza? O refrigerante Tubaréu aqui de Teresina só vende refrigerante para cá, né? Então, o seu mercado é muito menor que o mercado da Coca-Cola, só para dar um exemplo. Beleza, pessoal? Mas eles buscam matéria-prima abundante, né? Ou seja, uma empresa lá dos Estados Unidos, vamos pegar o exemplo da Coca-Cola de novo, lá nos Estados Unidos, ela vai buscar matéria-prima no Chile, ela vai buscar matéria-prima na Índia, ela vai buscar matéria-prima na China, né? Então ela tem muito mais ambiente para buscar matéria-prima, e matéria-prima barata, né? Matéria-prima do Brasil é muito mais barata que a matéria-prima dos Estados Unidos. Então ela vai e pula lá para o Brasil, né? Cria uma sede no Brasil. Mão de obra barata, né? É por isso que a Nike monta as suas linhas de montagem muito na China e na Índia, né? No Sudeste Asiático no total, né? Por quê? Por causa da mão de obra barata, né? Então vão buscando onde a mão de obra for mais barata. Uma grande empresa de supermercado, ela prefere abrir a sua loja, né? Prefere abrir o seu supermercado numa cidade média e pequena. Por quê? Porque a mão de obra é barata. Lá ela manda, né? É por isso que a Skin, por exemplo, se estabeleceu em Caxias. Por quê? Porque a mão de obra de Caxias é mais barata. Caxias, no caso, no Maranhão. Beleza, pessoal? Mas leis ambientais e trabalhistas flexíveis, não é? Eles vão burlando leis ambientais, né? No geral, as leis ambientais nos países em desenvolvimento, elas são mais flexíveis, né? E como a empresa ela tem muito mais força, uma empresa multinacional ela tem muito mais força, né? Poder político mesmo dentro da cidade, ela acaba pressionando o legislativo, pressionando o executivo e burlando as leis mesmo, né? É muito mais fácil uma empresa burlar as leis num país subdesenvolvido, não vou dar nome aqui, mas vocês imaginam vários países subdesenvolvidos, do que num país desenvolvido, do que numa Alemanha, do que nos Estados Unidos, do que no Japão, né? Quando ela chega num país em desenvolvimento, ela tem muito mais força, certo? Então ela pode burlar tanto as leis ambientais quanto as leis trabalhistas, né? Ela paga muito menos para o seu funcionário. Ela não paga hora extra, por exemplo, ela explora mesmo tanto o ambiente quanto o material humano, quanto as pessoas, certo? E incentivos fiscais, não é?
com o pretexto de dizer que vai gerar emprego, o poder legislativo, o poder executivo, acaba dando um certo período para aquela empresa para ela não pagar imposto, né? Então ela passa vários tempos ali sem pagar imposto, aumentando o seu lucro para quê? Para competir, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma grande multinacional, né? E eu digo assim, eu quero abrir mais lojas. Aí tem várias cidades que se disponibilizam, né? Várias cidades. Por quê? Porque vai gerar emprego. O que essas cidades vão ofertar a mim? Elas vão dizer, se tu se instalar aqui, eu vou te dar 5 anos sem pagar juros, né? Aí outra cidade, eu te dou 6, e a outra eu te dou 7. E cada cidade vai fazendo uma proposta melhor, vai criando um leilão em que só a empresa é beneficiada por conta dos incentivos fiscais. Certo, pessoal? E nisso as empresas vão se espacializando, né? Vão crescendo cada vez mais, encontrando um ambiente propício para o seu crescimento. E galera, e quais são as maiores multinacionais, né? Em geral, pessoal, são os bancos, né? Os bancos são as maiores multinacionais, como por exemplo a maior multinacional do mundo, o banco ICBC, que é o banco chinês, né? Aqui você vê vários exemplos de bancos também, não é? Exceção da Apple dos Estados Unidos e da Shell da Holanda, né? Que é a Apple, como vocês sabem, mexe com hardware, né? Com celulares, com computadores, e a Shell mexe com petróleo, né? Explora petróleo, beleza? Seguindo essa lista, a gente vê também o nome da Samsung também, né? Que também não é um banco e também é uma das grandes multinacionais, certo, pessoal? E galera, o que eu queria diferenciar para vocês, porque esses termos aqui, ó, acabam gerando confusão na cabeça da gente, né? Você vê passar no jornal ou na própria prova da gente, prova de Enem, prova de concurso, os nomes multinacionais e transnacionais. Eles só jogam para a gente se você quiser que entenda, né? Então bora tentar diferenciar aqui um de outro. Multinacional é uma empresa que possui várias sedes. Beleza, pessoal? Ora, uma empresa que possui várias sedes explica melhor. E, galera, quando eu falo de multinacional, é por isso que eu falei que vem na cabecinha da gente a imagem de uma pessoa ou de qualquer outra coisa que tem várias nacionalidades, não é? Porque a palavra multi é multi, nacional é nacional. Então, várias nacionalidades. Então, quando eu falo de uma multinacional e eu cito o exemplo da Apple, né? Passa na cabeça da gente que a Apple tem várias nacionalidades, que ela não é só americana, que ela é brasileira, que ela é alemã, que ela é coreana, que ela é chinesa, né? Mas quando eu falo multinacional, eu estou falando de uma empresa que atua em várias nacionalidades, né? Em vários países, mas ela tem uma nacionalidade dela, certo, pessoal? Mas ela atua em vários países, certo? E nessa de atuar em vários países, ela vai criando várias sedes, né? Mas o modus operandi dela é né? Mandado lá da sua sede. Para pegar o exemplo da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela tem a sua sede lá na Geórgia e ela vai se instalando no mundo todo. Mas nessas instalações ela vai criando filiais. Ela não vai criando só sedes, ela vai criando filiais, beleza? E é nessa palavrinha filiais que vai surgir a diferença de multi para trans. Por quê? Porque a multinacional ela se instala nos países, né? Ela vai se instalar nos países, mas vai criando as suas próprias sedes. As transnacionais elas se instalam nos países e vão buscando filiais. Beleza, pessoal? Galera, eu sei que é um pouquinho complicado, mas se tu quiser entender com maior profundidade, assiste o filme Fome de Poder do McDonald's. O filme Fome de Poder do McDonald's ele explica muito bem como é que surge, né? Qual é a diferença, na verdade, qual é a verdadeira diferença de uma multi para uma trans. Por quê? Porque o McDonald's é um exemplo de uma transnacional. Por que transnacional? Porque o McDonald's se instala nos países e vai criando filiais. E nessa de criar filiais, ele vai se adequando ao espaço. Por exemplo, o McDonald's não vai, por exemplo, trabalhar na Índia, né? Bora dar o exemplo da Índia, onde a vaca é sagrada, e vai trabalhar lá, pessoal, atuando com a carne de gado, por exemplo, né? Da vaca, já que a vaca é sagrada.
E nessa, a filial lá da Índia, ela vai se adaptar e vai consumir outra carne, por exemplo, né? Carne de porco, de frango, outra carne. Ela não vai atuar com a carne de gado. A Coca-Cola é outro exemplo. Bora dar o exemplo aqui do Maranhãozão. A Coca-Cola, ela não conseguiu vencer a concorrência com o Guaraná Jesus. E ela acabou comprando o Guaraná Jesus, né? E foi criando várias filiais. Por quê? Porque ela vai se adaptando. No Chile, por exemplo, né, a Coca-Cola acaba sendo mais doce, né? Ou seja, bora para o conceito aqui. Ó. A transnacional possui uma única sede, né? Possui uma única sede, no entanto, várias filiais ultrapassando suas fronteiras, não seguindo as orientações da empresa mãe. E a multinacional segue a cartilha. Então a principal diferença é: eu vou criar uma sede num país em desenvolvimento, num país desenvolvido, e eu vou seguir as mesmas orientações. Exemplo, a Apple, exemplo, a Volkswagen, exemplo, a Samsung. Já as transnacionais, ela cria filial e ela transborda as fronteiras do seu país, porque ela vai se adaptando à cultura daquele país. Beleza? É como se fosse um próprio camaleão. Não bora dar exemplo de camaleão que vai mudando a sua fisionomia, né? Vai sempre mudando, se moldando. Pois a transnacional é um exemplo de camaleão, né? Ela vai se transformando de acordo com o espaço. Certo? Então, uma multi é uma empresa que tem várias sedes, mas segue a mesma cartilha. A trans, ela se transforma, né? Ela vai criando filiais, né? Ela vai se adaptando com o espaço. Bacana, pessoal? Então, no mais é isso, pessoal. Vou postar outras aulas explicando termos como, por exemplo, startup, né? Termos que deverão, né, ser conhecidos por vocês. Se não mais, meu salve e fique com Deus.